Olá, alunos e alunas. Nós vamos fazer agora a retap da A6. Eu não disse bom dia porque, como essa aula vai estar livre, vocês poderão assistir em qualquer horário. Então, é, não necessariamente vocês estarão seguindo os nossos horários normais de estudo para conferirem se saíram bem na prova. Mas algo que eu já sei quando eu estou gravando esse vídeo é que o desempenho de vocês foi muito bom. Então, foram poucos os alunos que não conseguiram alcançar a média, e eu espero, né, que tenha sido simplesmente um deslize e que vocês possam melhorar ao longo do terceiro trimestre ou equilibrar as notas, caso seja o caso. E é importante ressaltar que com a quantidade de matéria, de conteúdo, né, de sequências didáticas que vocês tinham para estudar, vocês saíram muito, muito, muito bem. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui no início da aula meus parabéns, né, pelo desempenho de vocês, né, pelo esforço e pelo desempenho, até porque o modelo com tantas provas por dia, com tanto conteúdo acumulado para ser estudado, ele torna a vida do aluno, da aluna, um pouco mais difícil, né? E, ao mesmo tempo, acaba sendo um bom treinamento para quando você estiver diante do concurso, diante do vestibular, seja o Enem, seja a SpaceX ou qualquer outro concurso que vocês forem prestar, ok? Então, vamos lá, questão a questão. E vamos seguir a sequência da prova. Então, me passaram a prova. A primeira questão de história era a questão 26. Então, vamos lá. Em pouco mais de uma década, o imenso Império Espanhol na América desmoronou e novos estados independentes surgiram. Se quisermos apontar para o estopim político desses extraordinários acontecimentos, teremos que nos reportar aos desdobramentos políticos e militares europeus que se seguiram à Revolução Francesa de 1789. A França, sob o comando de Napoleão Bonaparte, envolveu-se em guerras no continente europeu, aí incluída a Península Ibérica. O resultado desastroso para a Espanha foi o aprisionamento de Fernando VII no Castelo de Valença em 1808 e a nomeação de José Bonaparte, irmão de Napoleão, para o trono espanhol. Então, Maria Lídia Prado, Gabriela Pellegrino, História da América, é um dos livros que eu usei para preparar aulas de vocês e dei essas aulas, né, tanto para o CAUNI quanto para a BNCC. Então, vamos lá. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre os processos de independência da América Latina, assinale a alternativa correta. O processo de independência foi conduzido pelos chapetones. Se você estudou, você nem precisava continuar lendo, porque em toda a América Latina, quem lidera o processo de independência é a elite local. São os crioulos, os nascidos na América. Chapetone era o nome dado àqueles que tinham vindo da metrópole, aos espanhóis, aos chamados de peninsulares também. Letra B. As guerras napoleônicas que alcançaram a Península Ibérica tiveram impacto direto nos processos de independência das colônias espanholas no continente americano. Essa é a opção correta, mas vamos olhar as outras. A elite colonial francesa aproveitou a ascensão de José Bonaparte ao trono espanhol para liderar a independência da Argentina. Isso não faz sentido nenhum, né? E você não precisava saber sobre a independência da Argentina, era só lembrar, mas a gente falou de franceses fazendo a independência de alguma colônia espanhola? Não, né? Letra D. O México alcançou a independência através das ações conjuntas de San Martín e Bolívar. Aí, se você estudou um pouquinho, lembrando que esse assunto caiu em duas provas nossas, você ia lembrar, ó, San Martín e Bolívar, eles não foram ao México. Né? No México, que a gente deu uma atenção especial ao México, o processo de independência ele começa com lideranças que são o quê? Mestiças, camponesas, indígenas, então um processo bem diferente do resto da América, assim como o Haiti. A letra E. A tomada do trono pelo irmão de Napoleão Bonaparte provocou a dissolução imediata do Império Espanhol. Imediata, não precisava continuar lendo. Acabou, né? Tá errado isso, ok? Então era uma questão, até que tinha bastante coisa para ler, mas era uma questão bem simples. Vamos lá, questão 27. O positivismo, de acordo com Auguste Comte, não era uma corrente filosófica, entre outras,
mas que acompanha, promove, estrutura o último estágio que a humanidade teria atingido, fundado e condicionado pela ciência. Se você lesse o texto, você já conseguiria saber qual era a resposta, mesmo não tendo estudado profundamente essa parte do conteúdo, né, que era de pensamento social e político no século XIX. Mas continuemos. Conte afirma que há um desenvolvimento histórico da sociedade, um progresso da evolução humana, a lei dos três estados. Um progresso, entretanto, que em momento algum prescinde da ordem ou carrega em si a possibilidade de alterar os elementos estáticos da sociedade. Sem ordem, não há progresso, que não é senão o desenvolvimento da própria ordem. Para Comte, portanto, a complementaridade entre ordem e progresso, e sua proposta será de uma síntese dessas duas ideias, visando restaurar a unidade social. Uma das ideias-chave do positivismo será o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Desta frase, né, que é a síntese do positivismo, foi tirado o lema que está na bandeira brasileira, ordem e progresso, ok? Vamos lá. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre positivismo, é correto afirmar que os positivistas acreditavam que a história das sociedades não acontece de forma progressiva. Você lê o texto, você já sabe que isso está errado, mas vamos lá ressaltar. O positivismo ele é filho do século XIX, ele é filho da ciência, ele é filho do pensamento cientificista da época que via a evolução como algo central. As sociedades evoluíam, a ciência evoluía, o pensamento social político evoluía e, claro, pensando no Darwin e pensando na biologia, as espécies evoluíam. Então, tá errado, ok? Do ponto de vista político, os positivistas defendem uma monarquia absolutista. Totalmente errado. São filhos da ciência e são filhos do iluminismo. Então, eles defendem a razão. E uma das coisas que os positivistas defendem é o governo daquele que é o mais preparado. Eles não são contra, por princípio, uma ditadura, desde que seja a ditadura da razão. A monarquia absolutista, ou qualquer monarquia padrão, normal, quem herda o trono não é o mais apto, não é o mais racional, não é o mais preparado. Normalmente é o filho homem mais velho. Então, isso é totalmente contra uma ideia de racionalidade que vai perpassar o positivismo. E no absolutismo, né, as justificativas para as ações do monarca não precisam ser justificadas, porque o monarca é o monarca por direito divino. Então, ele tem liberdade para decidir da forma como bem lhe aprouver. Então, isso nada tem a ver com positivismo. Letra C. O positivismo recusa a importância da ciência. Precisa continuar lendo? Não precisa. Não faz sentido nenhum, porque a primeira frase do texto já fala e associa o positivismo à ciência. Os positivistas valorizam a ciência e a ordem para o progresso da humanidade. Essa é a correta. Mas a letra E diz ainda o seguinte: as ideias positivistas ficaram limitadas à França e não chegaram ao Brasil. O Brasil talvez seja o segundo país, ou talvez supere a própria França, quando se pensa no impacto das ideias positivistas. Então, as ideias positivistas tiveram muita importância na América Latina, no Brasil e no México em especial, importância na França e são importantes até hoje. Ainda que criticadas, elas permanecem muito presentes no pensamento científico brasileiro até os nossos dias. Então, vamos lá, questão 28. Era a primavera dos povos. E como a primavera não durou? Com exceção da França, todos os antigos governantes foram restaurados ao poder. Aí você não lembra? Então vamos lá. Pense o seguinte: você teve revolução em 48 na Itália, mas ela não dura, nem no norte nem no sul da Itália. Você teve nos estados alemães, onde se tentou criar um estado unificado, mas a Prússia deu para trás e a Áustria vai bancar a reação contra os revolucionários. Você teve revolução dentro do Império Austríaco, a burguesia chega a assumir o poder,
mas ela não tem experiência com o governo, ela não tem experiência militar e ela não vai conseguir lidar com as outras revoluções que vão explodir dentro do próprio império. Então, eles serão derrotados. Vamos ter revolução em 48 na Polônia, mas os russos vão reprimir. Então, só na França é que a revolução vai derrubar a monarquia de Júlio, instituir a república, mas mesmo na França nós vamos ter uma restauração imperial daqui a pouco, né? Pouco depois. Então, melhor, acho que nem na França a coisa durou tanto assim, não. Mas vamos lá. A burguesia, como já vimos, descobriu que preferia a ordem à oportunidade de pôr em prática seu programa completo quando confrontada com a ameaça à propriedade. Quando se viram diante da Revolução Vermelha, os moderados liberais e os conservadores uniram-se. Ainda assim, 1848 não foi meramente um breve episódio histórico sem consequências. Os defensores da ordem social precisaram aprender a política do povo. Esta foi a maior inovação trazida pelas revoluções de 48. As revoluções de 48 deixaram claro que a classe média, o liberalismo, a democracia política, o nacionalismo e mesmo as classes trabalhadoras eram, daquele momento em diante, presenças marcantes no pensamento, no panorama político. Então, Eric Hobsbawm, A Era do Capital, é um dos historiadores que mais aparece nos vestibulares, nos concursos, é um dos grandes historiadores do século XX. Ele é um historiador marxista. A leitura que ele faz da Revolução de 48 aqui, ele cita todos os atores, isso é importante para a gente pensar, né, ali, né, o liberalismo, a democracia política, a classe média, o nacionalismo. Ele cita todos os atores, mas ele deixa muito claro, né, que na leitura dele a burguesia ela recua para não se ver, talvez, né, engolida pelas forças populares. É uma leitura típica, né, uma leitura feita a partir de um arcabouço teórico, que é o pensamento marxista, né, que fique bem claro isso aqui. Mas vamos lá. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre as revoluções de 1848, assinale a alternativa correta. Os movimentos revolucionários se restringiram à França. O próprio texto já diz que não ficaram só na França. Após as revoluções, governos operários de inspiração socialista assumiram o poder em todos os países da Europa Ocidental. Só de você ter o todos aí, essas palavras absolutas, elas normalmente significam que a opção está errada. Naturalmente, todos, sempre. Em história, isso não existe, né? Esses absolutos não existem, tá? Então, só apareceu todos, se você não soubesse, você já entenderia que está errado. Mas o próprio texto diz que as revoluções, né, de 48, elas só foram vitoriosas na França. Então, mesmo que você acreditasse, né, você não soubesse nada, você assim, então na França se instituiu um governo operário. Não se instituiu, mas você já saberia que isso aí está errado, ok? Letra C. Durante todo o processo, ó, de novo uma palavra absoluta, todo. A burguesia apoiou os setores revolucionários? Não. Vejam lá, o próprio texto ele vai dizer o seguinte, que a burguesia, quando se sentiu ameaçada, ela recua e se une aos conservadores. Isso, inclusive, ocorre na França. Ocorre na França pós-Revolução de 48. Tá? Letra D. A eclosão da Comuna de Paris em 1848. A Comuna de Paris ela é pós-guerra franco-prussiana. Tá errado. O erro é a data? Não pode ser somente a data, porque normalmente você não espera que o aluno decore a data, ainda que a Comuna de Paris tenha sido um acontecimento muito, muito, muito importante e tem que ser lembrado. Mas vamos lá. Marcou a ascensão ao poder de um regime de inspiração comunista na França. A França, ela nunca foi comunista. A Comuna foi somente de Paris, o que tornou uma exceção frente a regimes republicanos, como o Império Austro-Húngaro. Então, é uma sucessão de informações erradas aí. Como é que um império pode ser republicano? Esses impérios contemporâneos. Não está falando de Roma antiga, que isso daria mais discussão. Então, a resposta só pode ser a E.
Um dos impactos das revoluções de 1848 foi a inserção de novas forças e correntes políticas que se destacaram no panorama político europeu, que é aquilo que foi falado lá. Os nacionalismos, o movimento operário, que são novos, né, novos elementos, principalmente o movimento operário e as ideias socialistas que ganham importância em 48. Questão 29. A ideia de que as nações brancas tinham a obrigação de levar aos atrasados povos de cor as benesses da civilização fundamentou a ideologia expansionista. Ainda que naturalmente distantes da vitalidade e da capacidade cultural das raças mais evoluídas da Europa, os povos de cor poderiam ser retirados de seu estado primitivo e colocados em posição de contribuir para a humanidade, desde que corretamente direcionados. A colonização seria, assim, um fator de desenvolvimento humano pela via da caridade, ação que seria possível somente aos povos civilizados, que levariam as conquistas da civilização aos povos mais atrasados. Por que está, em aspas, nações brancas, povos de cor, raças mais evoluídas? Porque tudo isso são conceitos que, para nós hoje, não são conceitos científicos, mas eram científicos dentro do século XIX, dentro daquele pensamento científico racista que era dominante nos meios intelectuais do século XIX. E exatamente por isso, essas ideias elas foram utilizadas para fundamentar o imperialismo. Então, o imperialismo tem os seus interesses, né, as suas motivações de ordem econômica, mas tem também as suas motivações de ordem cultural, científica e até religiosa. Embora as motivações religiosas, diferentemente do que aconteceu no século XVI, XVII, elas não estivessem em posição de maior evidência, mas elas também estavam lá. Então vamos. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre imperialismo e neocolonialismo, assinale a alternativa correta. A ideologia do fardo, do peso do homem branco não foi utilizada como justificativa. Precisamos continuar lendo? Não, né? O texto ele já está dizendo que foi, então é errado. A ciência era entendida como um obstáculo à colonização, ao estimular o melhor conhecimento dos povos colonizados. O conhecimento científico era combatido por toda a intelectualidade europeia do século XIX. De forma nenhuma, a ciência da época ela era usada para legitimar a colonização. A colonização era uma forma de retirar povos do seu atraso cultural, científico, etc., religioso até, mas aí na ciência, e trazê-los o mais próximo possível, o mais próximo que eles conseguissem desses povos brancos que eram naturalmente, entre aspas, mais evoluídos. No século XIX já não havia mais a crença na existência de povos mais ou menos civilizados. Exatamente o contrário, é o momento em que esse pensamento ele ganha um peso enorme dentro dos discursos científicos, culturais, religiosos, etc. No caso do Japão, o país se viu dominado pelas potências ocidentais durante a era Meiji. Bem, aí é um único item que existe que você tenha um conhecimento mais específico. Na verdade, na era Meiji, o Japão ele é obrigado a se abrir, né? A era Meiji começa com essa abertura do Japão para os povos ocidentais, mas o Japão não foi fracionado, não foi dividido, não foi dominado, pelo contrário, ele faz um jogo de aceitar e direcionar, de acordo com os interesses do próprio país, essas influências ocidentais. Então, a única opção possível é a letra E. Vamos ler. Entre as justificativas para a dominação colonial, havia a ideia de que a colonização seria uma missão civilizatória, o texto fala em caridade, em que as nações civilizadas levariam as conquistas da civilização aos povos mais atrasados e os direcionariam a contribuir para o progresso da humanidade. Correto, perfeito, esta é a resposta, ok? Bem, observe a imagem. Então,
o texto, né, que está ali, né, não, como se fosse não, vocês não vão encontrar moleza aqui, vocês não vão encontrar alguém mole, né, alguém de coração mole aqui, né, é o que está escrito ali na legenda. Nós temos ali o Ted Roosevelt, Theodore Roosevelt, com o Big Stick, né? Se você olha ali e você lembra um pouquinho da matéria ou até sabe inglês, você provavelmente acertaria isso sem problema. A imagem faz referência a uma política implementada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt, que ficou conhecida como Plano Marshall? Não. Big Stick? Você já marcou, você nem continua lendo. É correta. Uma questão muito fácil. Questão 31, que é outra questão fácil. E como é Estados Unidos, isso já caiu na nossa prova anterior, caiu na prova do itinerário do CAUNI, caiu, enfim, já caiu. Nessa época, os governantes dos Estados Unidos empenharam-se também em divulgar a ideologia, segundo a qual o país e aquelas pessoas tinham sido escolhidos por Deus para ocupar o território que ia do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, para construir uma próspera civilização fundada por brancos, anglo-saxões e protestantes. Tá? Que é aquilo que a gente chama de WASP, né? Dentro do estudo sobre Estados Unidos. A ideologia abordada no texto acima, associada ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos no século XIX, ficou conhecido pela expressão Destino Manifesto. Então, abaixo nós temos o Estatuto do Noroeste, que falava de incorporação de novos territórios, logo lá no início, pós-independência, que aí depois nós temos o Tratado Guadalupe Hidalgo, que vai ser relacionado à perda de territórios pelo México, o corolário Polk, que está ligado a esse momento, né, que é um acréscimo à doutrina Monroe, qualquer povo que queira se juntar aos Estados Unidos tem o direito de fazê-lo sem necessariamente ter que consultar o seu governo ou a sua metrópole, porque isso vai ser usado para justificar a anexação do Texas. E ali, The Star Spangled Banner, que é a bandeira dos Estados Unidos. Enfim, ok? 32. Em torno de que girava a política internacional entre 1848 e 1870, a historiografia ocidental tem pouca dúvida a este respeito. Era em torno da criação de uma Europa de Estados-nação. Podia haver considerável dúvida sobre a relação entre essa faceta da era e as outras que estavam evidentemente em conexão com ela, tais como o progresso econômico, o liberalismo e talvez até a democracia, mas nenhuma sobre o papel central da nacionalidade. Daí a importância central das instituições que podiam impor a uniformidade nacional, que eram principalmente o Estado, especialmente a educação do Estado, emprego do Estado e nos países que adotaram serviço militar obrigatório. Os sistemas educacionais dos países desenvolvidos expandiram-se substancialmente durante esse período, em todos os níveis. Mas o maior avanço ocorreu nas escolas primárias, cujo objetivo era não apenas transmitir rudimentos da língua ou da aritmética, mas talvez mais do que isso, impor os valores da sociedade, moral, patriotismo, a seus alunos. De fato, para os novos Estados-nação, essas instituições eram de importância crucial, pois apenas através delas a língua nacional podia transformar-se na língua escrita e falada do povo, pelo menos para algumas finalidades. Então, de novo, Eric Hobsbawm. A educação, ela se tornou cada vez mais massificada no século XIX. A educação básica, saber ler e escrever na língua da nação, porque muitos daqueles países, partindo até da própria França, dentro do território você tinha gente, e que não era pouca, que não falava o francês, que não usava o francês no seu dia a dia. Então, isso era fundamental para você construir esse sentido de nacionalidade, que todos falassem a mesma língua. Isso vai preceder, no caso da França, 1848, porque vai estar presente já com Napoleão Bonaparte. Mas a França é que lança as bases, o modelo para esse sistema educacional futuro. E vai ser também na França, e a gente falou disso quando falou de unificações, que você vai insistir muito na criação de uma disciplina
que era educação moral e cívica, principalmente no pós-guerra franco-prussiana, para que você pudesse plantar ali dentro do coração dos meninos, dos jovens, um amor à pátria e, mais ainda, aquele desejo de ir lá e se vingar da Alemanha pela humilhação na guerra. Então, essa educação básica primária, ela vai ter como um dos pilares essa construção da nacionalidade. Isso vale para a França, isso vale para a Inglaterra, isso vale para a Itália unificada, isso vale para a Europa inteira. É claro que em algumas regiões isso vai se desenvolver de forma muito mais sólida, em outros não. Nos países, né, mais modernos, como a França, ou nos países protestantes, onde você ainda tinha aquele peso, que era um peso que já vem lá de trás das reformas religiosas, de que era fundamental que você lesse a Bíblia, então saber ler era importante. Você não precisava saber muito mais que isso, mas saber ler, você tinha que saber ler. Então, isso vai ser potencializado nesse momento. Então, vamos lá. Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a questão do nacionalismo no século XIX, podemos afirmar que a educação, sobretudo no que se refere às escolas primárias, adquiriu grande importância na consolidação das nações, inclusive em termos de ensino de valores sociais, como a moral e o patriotismo aos alunos. É a nossa correta, tá? Mas vamos lá. A questão da língua nacional não era um aspecto importante para a consolidação dos Estados-nação. Era sim, né? A Itália, por exemplo, eu vou falar da Itália, a maioria da população italiana falava dialetos, que poderiam até ser muito parecidos com o italiano padrão, mas ainda assim não eram o italiano padrão que vai ser imposto a todo o país. E claro, quando você escolhe a língua padrão, essa escolha é uma escolha política, tá? É uma escolha que tem um peso muito grande aí, né? Qual o francês que vai ser o francês padrão? É o francês do norte, é o francês da região de Paris? Qual é o italiano que vai ser o italiano padrão? É o italiano falado ali na Sardenha, de onde você vai iniciar a unificação italiana. Qual é o alemão padrão? Então, isso tudo é importante, a gente não pode achar que não é, né? Quando vocês ligam a televisão, e é importante que vocês no colégio militar vêm de todos os lugares do Brasil né, temos alunos também que vêm de fora. Quando você liga a televisão em qualquer lugar do Brasil, se você liga num telejornal, principalmente da principal emissora de TV do Brasil, você tem uma imposição, né, de um falar que ele é quase neutro, que não é neutro, porque você tenta imitar o que seria um português padrão falado no Rio de Janeiro. Né? Mas se você vai ao Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e circula pelo Rio de Janeiro, você vê que se fala, mesmo na capital do estado, se fala, a depender do seu grupo social, de onde você mora, você pode falar com uma entonação diferente, você pode chiar de forma diferente, você vai chiar de qualquer jeito, mas vai chiar de forma diferente, mas você não permite, muitas vezes, que o jornalismo, né, que vai para o Brasil inteiro, possa ter os sotaques, os falares regionais. Então, você tem um português padrão, que vai ser aquele que, por exemplo, quando você vem para o Brasil, você vai aprender numa escola de idiomas. Né? Você não vai aprender o português carregado das especificidades, o português brasileiro de determinados lugares do Brasil. Né? Então, é isso. Estou me esticando demais. Voltei. Letra C. Na Alemanha, o processo de unificação e consolidação do Estado Nacional foi conduzido pelas camadas populares. Não! Foi conduzido de cima para baixo por aquele grupo que a gente chama de Junkers, que tinha o domínio da política dentro do reino da Prússia. Então, camadas populares, não. Letra D. Giuseppe Garibaldi foi o grande artífice do Estado italiano unificado. Não. Ele deu uma mãozinha muito grande, principalmente no sul, mas o artífice da unificação foi o Cavour, né? O ministro lá de Sardenha-Piemonte. Letra E. O Estado alemão unificado, liderado pelo chanceler Otto von Bismarck, não via a educação como elemento importante na consolidação da nação. Manteve intocada a estrutura agrária da Alemanha e abriu mão de qualquer pretensão imperialista. Então, você vai acumulando aí erros, né? Via a educação como fundamental para a construção dessa ideia de nação, vai estimular a industrialização cada vez maior da Alemanha, começando pela Prússia, e não vai abrir mão do imperialismo, porque a Conferência de Berlim, que é
A próxima questão foi convocada por quem? Pelo próprio Bismarck. Por quê? Porque a Alemanha saiu atrasada nesse processo de neocolonialismo e a Alemanha nasce como potência e quer participar ativamente desse processo. Então, aí temos um mapa da África particionada entre as várias nações. Vocês veem ali a bandeirinha de Portugal, por exemplo, a da Espanha, etc. Inglaterra, Alemanha e por aí vai. Então, vamos lá. O mapa explicita a divisão do território africano entre as potências imperialistas. Essa partilha foi regulada em uma conferência realizada entre 1884, finalzinho, e 1885, conhecida como Conferência de Berlim, ok? Então, essa é a nossa prova. Espero que vocês estejam contentes com o resultado. Pensem que vocês tinham muita coisa para estudar, e isso para alguns aumenta a ansiedade do aluno, da aluna. Vocês tinham muitas provas para fazer no mesmo dia. Então, eu fico feliz que vocês estejam conseguindo, né, controlar a ansiedade, controlar o tempo e seguir adiante. E se você não conseguiu sair bem nessa prova, vamos lá, foco nas próximas avaliações. Lembrando que tanto a A7 quanto a A8 não serão avaliações com prova nesse modelo unicamente. Vocês vão ter o quê? Atividades extras que vão ou complementar a nota, caso da A7, em que a prova vai valer 7 e a atividade vai valer 3 pontos. Ou que permitirão o ganho de um bônus, caso da A8. Então, a prova vale 10, mas vocês vão poder ganhar aí ainda 3 pontos em uma atividade entre história, português e redação. Então, por hora é só. Obrigada pela atenção e tenham uma boa semana. Se vocês estiverem assistindo no início da semana, tenham boas aulas, aproveitem as aulas. Agora a gente vai só falar de Brasil até o final do ano. Tchau, tchau para vocês.